Fala, rapaziada, uma ótima tarde a todos. São agora exatamente as 17h05. Quero falar um pouquinho mais aí a respeito da grande prostituta que foi Israel, né? Conforme Jesus Cristo vai falar, aquela que matou os profetas, aquela que apedrejou aqueles que foram enviados, né? O Messias, ele fala sobre isso. E eu quero colocar aqui algumas informações, tá? Pra gente dar o início, para poder entrar mais um pouquinho aí. Eu já falei a respeito dessa prostituta em um vídeo anterior, mas eu quero dar mais um complemento, tá? Vamos lá. Vamos ouvir aqui alguns áudios e daqui a pouco eu vou entrar aqui com as minhas palavras. Quem perseguiu os cristãos, né, se cumprindo uma das profecias de 42 meses foi Nero. César Nero é que fez isso. Então não teria como o Apocalipse ter sido escrito depois do ano 70. Não faria sentido nenhum isso aí. Não faria sentido nenhum. Por quê? Porque o Apocalipse é uma revelação das coisas que estariam para acontecer para as 7 igrejas da Ásia. Então, todas as 7 igrejas da Ásia, enquanto elas estavam em vigor, o templo de Jerusalém, a cidade de Jerusalém ainda estava erguida, pô. Olha aí, ó. Essa primeira parte que eu postei aí é uma referência feita aos 6 primeiros chifres, tá? De que sai de uma das 4 feras da estátua do rei Nabucodonosor da Babilônia, que Deixa eu só cortar um pedaço aqui. As 4 feras, tá? São exatamente... As 4 feras são exatamente a estátua do Império Romano, tá bom? A estátua do rei Nabucodonosor da Babilônia. Beleza? Vai falar lá da cabeça, que foi Babilônia. O peito, que foi o Medo-Persa, Pérsia, tá? O ventre e coxa, que foi a Grécia. E as pernas, o grande Império Romano. Beleza? Não entrou aqui Egito e nem a Síria. Por quê? Porque essas 2 cabeças, elas já tinham caído, tá? Antes de Daniel receber essa revelação do anjo. As 2 cabeças já tinham caído. Então, por isso que Egito e a Síria são as 2 cabeças, 2 primeiras cabeças que emergiram do mar, né? As 2 bestas, né? Que não entra aí nas 4 feras, na representação das feras, dos animais aí. Beleza? Vamos que vamos. o Império Romano, o 4º animal da onde saem os 10 chifres. E aí eu coloquei até o 6º chifre, que é o César Nero, que começou ali por volta de 63, né? 62, 63 ali. E ele morre em 68. Em 68 entra mais 3 imperadores. Em 69, aliás, entram mais 3 imperadores que não exercem legitimidade como imperadores, que é o Galba, o Otton e o Vitélio, completando aí mais 3 chifres, e que depois o próprio Daniel fala que esses 3 chifres, eles são derrubados. E por que eles são derrubados? Porque aí entra o 10º chifre, que é o Vespasiano, onde vai sitiar aí Jerusalém, né? O assolador. É o que assola a cidade de Jerusalém, se cumprindo aí a profecia de Daniel, capítulo 9. Olha aí, ó. Esse 10º chifre, que é o Vespasiano, ele entra ali no ano 70, por quê? Para se cumprir, né?
uma das palavras de Daniel. De Daniel, capítulo 9. Vamos lá, vamos ler aqui só para a gente não passar despercebido. Daniel, capítulo 9. Versículo, cadê? 25 aqui, ó, não, 26. Olha só. No fim desse tempo, o líder escolhido por Deus será morto injustamente. Quem é esse líder? Jesus Cristo, que seria morto. E chegará um rei com seu exército e destruirá a cidade e o templo. Que cidade é essa que foi destruída? Vamos lá. Olha aí, ó. Essa cidade que foi destruída foi exatamente Jerusalém. Olha aqui, ó. Jerusalém que foi destruída. Vamos lá. Aqui, ó. Jesus disse ainda: quando vocês virem a cidade de Jerusalém cercada por exércitos, fiquem sabendo que logo ela será destruída. Quando ele fala que logo, é porque estava para acontecer ainda naquela geração dele. E ele prometeu isso. E onde é que está isso? Mateus capítulo 24. Olha aqui, ó. Mateus capítulo 24, versículo 33. Olha aí, ó. Versículo 33. Versículo 32, ele vai falar de uma parábola que faz uma representação de alguma coisa que estava já para acontecer, que é isso que ele queria dizer na parábola, tá? E depois ele vai falar no 33. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o tempo está perto, pronto para começar. Ele fala isso para quem? Ele fala isso para os discípulos, para aqueles que estavam lá, presente lá, tá? Na geração dele. Aí ele vai falar aqui, ó, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. Em outras palavras, em outra linguagem, está escrito, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso se cumpra. Entendeu? Aí voltando lá para Lucas, capítulo 21, olha aí, ó. Lucas 21, cadê? Olha aqui, ó. Aí depois no versículo 21 ele vai falar, né? Então os que estiverem na região da Judéia, que fujam para os montes, quem estiver na cidade, que saia logo, e quem estiver no campo, que não entre na cidade. Aí presta atenção no versículo 22, olha aqui, ó. Porque aqueles dias serão os, entre aspas, ó, dias do castigo. O que significa isso? Isso aqui significa o grande julgamento, o grande acerto de contas que estava para cair sobre Israel, Jerusalém. Entendeu? Isso aqui é uma representação de quê? É uma representação dentro de uma figura de linguagem. Jesus Cristo vir sobre as nuvens do céu. Vir sobre as nuvens do céu, uma figura de linguagem, fazendo a representação de justiça e juízo. Ou seja, Deus colocar uma outra nação para poder destruir Israel. E por que isso iria acontecer? Porque eles mataram os profetas e apedrejaram aqueles que foram enviados, né? O próprio Messias vai dizer isso. E aonde é que está isso? Vamos lá. Olha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui mais adiante. Olha aqui, ó. Ó. Vou botar aqui Lucas, capítulo 13. Olha só, hein? Naquele momento, alguns fariseus chegaram perto de Jesus e disseram: vá embora daqui, porque Herodes quer matá-lo. Versículo 32. Jesus respondeu: vão e digam para aquela raposa que eu mandei dizer o seguinte. Por que ele chama Herodes? Por que ele chama de raposa? Ele faz isso por quê? Porque, na verdade, os líderes religiosos, que são os fariseus, os líderes do templo, né? Aqueles que deveriam ser o pastor, que deveriam cuidar das ovelhas da casa de Israel, eles não faziam isso. Então, o que eles faziam? Eles entregavam os discípulos, eles entregavam os profetas, eles entregavam todos
todas as ovelhas para os lobos e para as raposas. Né? Por isso que muitos deles eram feitos cativos, né? Ficaram 70 anos na Babilônia, ficaram durante 40 anos no Egito, foram deportados pelo rei da Síria, por causa lá das iniquidades, né, de Jeroboão, e depois mais os seus descendentes, aqueles reis que entraram no lugar deles, e tudo mais. Aí depois ele vai continuar. Olha só, hein? Hoje e amanhã eu estou expulsando demônios e curando pessoas, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Tá? Versículo 33. Jesus continuou: mas eu preciso seguir o meu caminho hoje, amanhã e depois de amanhã, pois o profeta não deve ser morto fora de Jerusalém. Isso porque deveria se cumprir a profecia. Por isso que Jesus Cristo vai falar isso, né? Porque, na verdade, quem mata Jesus Cristo é a própria Israel, a prostituta, aquela que se vende, aquela que se prostitui, né? E bebe o sangue dos profetas. Versículo 34. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros. Olha aqui, ó. 34. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhe manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha junto aos seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Aí, ó, versículo 35. Agora a casa de vocês ficará completamente abandonada. Por que isso? Porque Deus tiraria simplesmente toda a proteção dele, né, da casa de Israel. Israel seria aniquilada e seria destruído e entregue ao Império Romano, que é a quarta fera da estátua do rei Nabucodonosor da Babilônia. Deus, ele faria isso. Então, por isso que Jesus Cristo vai falar, né, aqui em Lucas capítulo 21, versículo 22, porque aqueles dias serão dias de castigo. Em outra linguagem está lá, dias de vingança. E nele, e depois que acontecesse isso, ou seja, que Jerusalém fosse invadida com rampas de ataque, né, pelo Império Romano, o que aconteceria? Seria o cumprimento de tudo o que as Escrituras Sagradas dizem, é o que está escrito aqui. Não sou eu que estou falando. Jesus Cristo é que falou isso e ele prometeu isso. E isso aconteceu quando? No ano 70, na destruição do templo. Na queda de Israel, Jerusalém, aniquilada e completamente destruída. Aí depois ele vai falar no 23, ai das mulheres grávidas e das mães que ainda estiverem amamentando naqueles dias. Por que ele fala isso? Né? Quem lê aí o livro de Flávio Josefo vai entender perfeitamente. Muitas mulheres foram cortadas, muitas mulheres estiveram grávidas que tiveram que comer os seus próprios filhos, né? No grande Armagedão, na grande batalha que aconteceu na Guerra dos Judeus, lá no ano 70. Segundo aí, né, as palavras de Flávio Josefo. Aí ele vai continuar aqui, ó, porque virá sobre a terra uma grande aflição. Essa terra aqui é uma terra aí, um mundo cosmos? O mundo como um todo? Claro que não. Não tem como ser. Por quê? Porque lá em cima ele vai falar de Jerusalém. Vai especificar o lugar e o local. Então, essa terra aqui, o que significa? É o mundo Okomene, ou seja, o mundo habitado, onde eles estavam ali presentes, né? Aí depois ele vai falar, ainda estiverem amamentando naqueles dias, porque virá sobre a terra uma grande aflição. Em outras linguagens, está grande tribulação. E cairá sobre esta gente. Esta, preste atenção, esta é um pronome demonstrativo no singular, meus irmãos. Está no singular, aqui não está falando aquelas gentes, ou estas pessoas, ou aquelas pessoas, ou aqueles povos, ou aquelas nações. Não é isso que está falando aqui, está falando esta gente. Está especificando, Jesus Cristo está especificando, simplesmente aqui dentro de um contexto como um todo, Jerusalém e Israel. Um terrível castigo de Deus, que é o grande juízo
que estava para cair sobre eles. Olha aí, ó. Agora preste atenção aqui, ó, versículo 24. Muitos serão mortos à espada, e outros serão levados como prisioneiros para todos os países do mundo. É o mundo cosmos? Não. Não é. Porque existem especificações para isso. E os não-judeus conquistarão Jerusalém até que termine o tempo deles fazerem isso. Tem como levar isso aqui para os dias de hoje? Alguns estão falando aí, não, mas porque está se cumprindo. Lucas capítulo 21 está se cumprindo. Jesus Cristo está perto de voltar. Mas peraí, pô. Como é que Jesus Cristo estaria perto de voltar se aqui ele vai falar que eles seriam mortos a fio da espada? Agora a pergunta que eu faço é a seguinte. Quem é que luta nos dias de hoje a fio da espada, meu mano? Qual o país, qual é a nação que luta a fio de espadas? Faz guerra como se fosse uma época medieval? Quem? É uma piada. É simplesmente uma piada querer trazer isso aqui para os dias de hoje e ainda querer colocar o Deus que criou o céu e a terra nos dias de hoje como um Deus muquirana que está aqui colocando coronavírus para matar as pessoas. Como se ele, nos dias de hoje, tivesse qualquer tipo de controle aqui nesse mundo. Sendo que o mundo dele não foi o mundo cosmos. É muito claro. O mundo dele foi um mundo habitado. Foi um povo completamente eleito e escolhido e selecionado. Né? Depois eu vou até fazer um outro vídeo falando um pouco mais sobre isso. Tá? Sobre as duas casas de Israel. Que foi a casa de Judá, com duas tribos, Levi e Judá, que se unificaram e se tornaram uma só, Judá. Por isso eles são chamados de judeus. E mais as 10 tribos que se perderam em outras nações, que são os efraimitas, e que na época de Jesus Cristo eles foram chamados de samaritanos. Depois eu vou fazer um outro vídeo, né, explanando um pouco mais sobre isso aí. Mas vamos continuar aqui, vamos lá. Beleza, aí a gente volta lá. Vamos voltar lá no meu áudio lá em cima. Pá. Essa primeira parte que eu postei aí é uma referência feita. Não, que eu já foi, né? Deixa eu botar aqui agora. Apocalipse capítulo 2, versículo 9. E Apocalipse capítulo 3, versículo 9. Vai falar a respeito dos judeus. E os judeus lá naquela época, enquanto era existente lá as 7 igrejas da Ásia, tinham muitos lá que estavam debaixo do judaísmo, da religião judaica da época. E todos esses ainda estavam aderindo ao judaísmo. Por causa de quê? Por causa do templo que estaria de pé ainda. Então por isso que João vai falar aqui da sinagoga de Satanás. E por que sinagoga de Satanás? Porque sabemos muito bem que Israel foi a grande prostituta. A grande prostituta, a mulher que estava assentada aos 7 montes. A mulher que rege todos os reis da terra. Israel, a grande pivô. Porque, na verdade, as 7 bestas, né? Digamos as 6 bestas, né? Porque a 7 quem se tornou foi Israel. Então, digamos que as 6 bestas que emergiram do mar, que foi Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Império Romano, elas só existiram por causa da pivô Israel. É por isso que João vai falar, né, que ela é a grande cidade onde rege todos os reis da terra. Porque é ela que bebe o sangue dos profetas. Então, como que o Apocalipse seria escrito no ano 95, se a sinagoga de Satanás ainda estava de pé, que era o templo de Jerusalém, de Israel, e que estava para cair? Dando só mais uma deixa aí nesse áudio, por que sinagoga de Satanás? Porque Israel, ela se tornou pagã, uma vez que ela nega o filho, nega os eleitos, os discípulos, o filho, né? Nega Jesus.
mata Jesus, porque na verdade foi Israel que fez isso, e não o Império Romano, tanto que Pilatos ele simplesmente não encontra, né, nenhuma culpa em Jesus Cristo, e ele simplesmente lava as mãos, e os líderes religiosos, o judaísmo lá da época de Jesus Cristo simplesmente incita, né, Pilatos, o Império Romano, fazer isso, crucificar Jesus Cristo, né? E depois eles continuam perseguindo, como em um dos cumprimentos aí das 70 semanas de Daniel, né, onde se cumpre lá no ano 34, que foi uma das últimas tentativas de fazer com que o coração deles tentasse mudar, né, o coração deles, mas na verdade não mudaria, porque eles já eram predestinados a negar Jesus Cristo, e isso para que se cumprisse as Escrituras, é óbvio, né? Mas a morte de Estevão foi o último, né, a última tentativa por parte aí de Israel, onde se cumpre aí, finaliza aí, né, digamos assim, os 3 anos e meio, o final dos 3 anos e meio da última semana, que foi a morte de Estevão, e depois ficou restando aí mais 3 anos e meio para poder vir a manifestação do grande Nico, que iria destruir Jerusalém, que foi o imperador Vespasiano, junto com seu filho General Tito, lá no ano 70, e se cumprindo de vez aí as 70 semanas de Daniel, né? E fazendo aí com que Jerusalém fosse realmente destruída e sumida, né, do mapa, conforme vai falar lá, deixa eu apagar aqui, conforme vai falar lá em Daniel. Vamos lá, cadê? Conforme vai falar lá em Daniel, né? Cadê? Deixa eu ver aqui. Daniel capítulo 9. O anjo promete isso para ele. Cadê? Olha só a promessa, ó. Daniel, versículo 25. Não. Olha aqui, ó, 26. No fim desse tempo... Não é aqui não, cadê? Aqui, ó. 24. Daniel, o castigo do seu povo e da sua santa cidade. Preste atenção que Daniel aqui está falando de um povo completamente específico e de uma cidade específica, que é qual cidade? Jerusalém, Israel. O povo era quem? Israel. Querem colocar isso aqui para os dias de hoje, para um tempo vindouro, para um futuro. Como isso? Não tem lógica. Vai durar 70 anos vezes 7, ou seja, 70 semanas, até que termine a revolta e o pecado acabe. Então, o seu povo vai conseguir o perdão dos seus pecados, se cumprindo aí a profecia, né, de Jeremias, que está lá em Jeremias capítulo 31, versículo 31, que ele vai falar: eis que virá o dia, diz o Senhor, em que afirmarei uma nova aliança com a casa de Judá e com a casa de Israel, que são as 2 tribos, e mais 10 tribos, né, e que quebraria ali a barreira da inimizade. Correto? Então o seu povo vai conseguir o perdão dos seus pecados, e a justiça eterna de Deus será feita. Olha aí, ó. Olha aí, ó. A visão e a profecia serão cumpridas e o santo templo será inaugurado de novo. Por que ele vai falar que o templo seria inaugurado de novo? Porque, na verdade, o primeiro templo foi destruído pelo rei Nabucodonosor da Babilônia. Beleza? Eles ficaram 70 anos presos na Babilônia e depois, através aí de um acordo, né, que foi feito pelo rei assírio, eu não me recordo aqui o nome, mas ele permite, né? Se eu não me engano, acho que foi Esdras, né, que foi que tentou fazer aí, né, que deu início, na verdade, junto com Zorobabel, a construção do segundo templo, e depois ele sofreu, né, foi deteriorado, né, digamos assim, e reconstruído depois, com muito mais acabamentos, né, pelo rei Herodes. Beleza? Aí depois no versículo 27,
Ele vai falar: esse rei fará com muitos povos um acordo que durará 7 anos. Mas quando passar metade desse tempo, ele acabará com os sacrifícios de animais e as ofertas de cereais no templo. O grande terror será colocado no lugar mais alto do templo e ali ficará até que aquele que fez isso seja destruído, conforme Deus resolveu, né? Então aqui você percebe nitidamente que aqui você analisa duas coisas que estariam para acontecer. Primeiro, Jesus Cristo morrer, cessar todo o sacrifício, acabar com os sacrifícios, porque ele traria uma nova aliança, tá? Então ninguém mais precisaria fazer sacrifício mais de animais, né? Quem lê aí, por exemplo, livros aos Hebreus vai entender perfeitamente isso que eu estou falando. E depois ele vai falar de um príncipe, de um rei que estaria para vir, para poder fazer, para acabar com um acordo. E quem é que fez esse acordo? Quem fez esse acordo foi justamente um Império Romano junto com Israel. E o Império Romano simplesmente ele quebra o acordo, aniquilando a cidade de Israel, Jerusalém, no ano 70. Aí é que entra, tá? A última cabeça. João vai falar no Apocalipse capítulo 17 a respeito dessa oitava cabeça que sai das 7. Mas na verdade, teoricamente, sai das 7, mas na prática só sai das 2. Por quê? Porque a primeira cabeça que foi Egito, segunda a Síria, aí terceira Babilônia, quarta Medo-Pérsia, quinta Grécia, elas caíram. Já tinham caído. Quem era que estava em vigor, que João vai falar no Apocalipse 17? O Império Romano estava vigorando. Né? Vamos lá. Apocalipse 17. Olha aqui, ó. Olha aí, ó. Isto exige sabedoria e entendimento. As 7 cabeças são os 7 montes onde a mulher está assentada. Por quê? Porque Israel, né? Ela, de fato, é a grande pivô. E ela que rege todos os reis. Olha lá. Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, Império Romano. Então ela é o pivô de todas essas cabeças que emergiram do mar. E ela se torna a última cabeça. Né? E por que ela... Aqui, na verdade, essa imagem aqui eu peguei da internet, mas aqui, essa parte final, ela não confere, tá? Porque, na verdade, a sétima cabeça, ela não é somente o Império Romano. Na verdade, a sétima cabeça ela é o Império Romano junto com a Israel. Por quê? Porque o Império Romano ela faz a junção junto com a Israel para poder matar Jesus Cristo e perseguir as 7 igrejas da Ásia. Beleza? É onde nasce, na verdade, ali o 8º rei, a 8ª cabeça, que é justamente a junção do Império Romano junto com a Israel, e depois ele vai falar do pé, que é o ferro e o barro, que se quebra rápido. Por isso que João vai falar que quando viesse, né, 5 já caíram, um estava governando com o Império Romano e o outro ainda estava para aparecer, e que não tinha aparecido ainda, que é justamente a união do Império Romano junto com Israel para poder matar os discípulos, para poder destruir a igreja, as 7 igrejas da Ásia, correto? E quando aparecer, precisará governar por pouco tempo, aqui no versículo 10. Tá vendo aqui, ó? É justamente a parte do pé junto com o barro. É por isso que é feita a analogia, porque o barro com ferro dura por muito pouco tempo. E foi exatamente o que aconteceu. O Império Romano, uma aliança que tinha feito com Israel, durou por pouco tempo. E o próprio Império Romano quebra essa aliança, destruindo os judeus, acabando com todo o acordo e aniquilando a cidade de Jerusalém. Beleza? Vamos lá. Aí depois ele vai falar dos 10 chifres, que sai justamente lá em Daniel capítulo 7, vai falar dos 10 chifres que saem exatamente do Império Romano. Né? Daniel vai falar que esses 10 chifres saem justamente ali da cabeça.
da quarta cabeça, do quarto animal, aliás, que foi o Império Romano. Né? E depois ele vai falar aqui, ó, aí muitos colocam, né, dentro da escatologia futurista, que esses 10 chifres são os bárbaros, são o Império Romano dividido futuramente, ou a Europa nos dias de hoje, que não faz sentido nenhum. Até porque João ele vai falar no versículo 13 aqui, ó. Olha o que ele fala aqui no versículo 13. Deixa eu botar aqui, ó. Olha aqui, ó, versículo 13. Esses 10 estão todos de acordo entre si e dão ao monstro o poder e a autoridade que possui. Aí, ó. Quem é esse monstro? Israel. Falso profeta. Né? Apocalipse 13 vai falar de 2 monstros. Os 2 monstros ali, em Apocalipse capítulo 13, não existe nenhum outro sujeito a não ser Império Romano e Israel, que eram os que estavam em vigor. Falso profeta Israel, por quê? Porque é a religião, é o governo religioso, e a falsa besta, e a besta, né? O poder político, que é o Império Romano. Tá muito claro isso. Vamos lá. Vamos continuar. Aqui eu estou fazendo um apanhado rápido para não ficar muito grande o meu vídeo, tá? Apocalipse capítulo 2, 9, pá, beleza. Né? Deixa eu ver se eu já tinha falado sobre isso. Já, né? Apocalipse capítulo 2, versículo 9. E Apocalipse capítulo 3, versículo 9. Vai falar a respeito dos judeus. E os judeus... Isso aqui eu já tinha falado. Da sinagoga de Satanás. O sistema religioso, né? Digamos assim, a religião em si aí. Muitos líderes religiosos pregam e ensinam para os membros, né? Das igrejas e tudo mais. Ou você vê muitos vídeos também na internet, no YouTube, ensinando que Satanás é um espírito que brigou com Deus lá no céu e caiu. E Deus simplesmente, caramba, não, peraí. Eu vou expulsar vocês daqui que estão cometendo iniquidade aqui no meu reino. Como isso? Como que os anjos iriam cometer a quebra da lei de Moisés que foi dado para homens? Como que anjos poderiam cometer iniquidade no reino dele se briga, ciúme, inveja? Essas coisas, elas estão destinadas a seres humanos, cara. E não a seres celestiais, seres espirituais. É um absurdo. É um absurdo, cara. Então, Satanás... Qual é o sentido de Satanás? O sentido de Satanás é opositor, é aquele que se opõe. E quem era Satanás aqui? Era o Império Romano junto com Israel. Porque fazia imposição contra Jesus Cristo e seus discípulos. Ou seja, contra as 7 igrejas da Ásia, que estavam em vigor lá na época quando João escreve o Apocalipse. Correto? Então, por isso que a religião, no caso, o monstro, o falso profeta, que é o poder religioso da época, que era o judaísmo lá, né? Era considerado como Satanás, junto com o Império Romano. Por quê? Porque matou os profetas e apedrejou aqueles que foram enviados. Beleza? Vamos continuar aqui. Vamos lá. Olha só, aí aqui a gente vai ver, né? Vamos fazer mais algumas... Olha aí, ó. 2 Tessalonicenses 2,7. A misteriosa maldade já está agindo. Tá? Por que o apóstolo Paulo vai falar que está agindo? Porque já existia a perseguição ali do César Nero, né? Tanto que o apóstolo Paulo já estava preso quando ele escreve a carta a uma das 7 igrejas da Ásia, que é a igreja de Tessalônica. Aí ele vai continuar, né? Mas o que está para acontecer, acontecerá somente depois que for afastado aquele que não deixa que isso aconteça. O próprio Deus, o Espírito dele, é o que não permitia a manifestação do iníquo ainda. Por quê? Porque precisava terminar primeiro o reinado milenar de Cristo. Por isso. 8. Então o perverso aparecerá, e o Senhor Jesus, quando vier, o matará com um sopro e o destruirá com a sua gloriosa presença. Isso aqui foi literal? Lá no ano 70? Não.
não é literal. Jesus Cristo iria vir num cavalo, soltando fogo pelo cavalo, matando todo mundo, trazendo espada para cortar todo mundo, acabar com o Império Romano e Israel lá? Não. Não. Quando fala isso, é no sentido de quê? De que Jesus Cristo simplesmente iria estabelecer o seu reinado, o seu reino espiritual. Porque senão não faria sentido nenhum ele simplesmente chegar, né, na frente de Pilatos e falar para Pilatos que o reino dele não é deste mundo. E ele vai falar para Pilatos: Pilatos, você acha que se meu reino fosse desse mundo, estou falando aqui com outras palavras, né? Você acha que se meu reino fosse desse mundo, as pessoas que estão comigo aqui, os meus discípulos, eles não iriam me tirar da mão dos homens, dos que me prenderam aqui? Você acha que eles não fariam isso? Certamente eles fariam, né? Óbvio que eles fariam isso. Mas o reino de Jesus Cristo não era um reino visível, né? Ele vai falar isso em Lucas capítulo 17. A gente vai lá, vamos lá. Olha só, em Lucas 17, preste atenção. Lucas 17, olha só aí. Olha aqui, ó. Preste atenção. Alguns fariseus perguntaram a Jesus quando ia chegar o reino de Deus. Ele respondeu o seguinte. Olha aí. Quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. 21. Ninguém vai dizer: vejam, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Isso aqui é Jesus Cristo apontando por um futuro depois da morte dele na cruz, é óbvio. Porque enquanto ele estava vivo, é óbvio que o reino de Deus não estaria dentro deles. Porque ainda não tinha se manifestado o reino dele, ainda não tinha vigorado, né? Porque o reino dele, na verdade, viria através do Espírito, que estaria para cair sobre toda a carne, se cumprindo aí a profecia de Joel. Isso lá em Atos dos Apóstolos, beleza? Depois da morte dele. Aí depois ele vai falar aqui: então ele disse aos discípulos: chegará o tempo em que vocês vão querer ver um dos dias em que o Filho do Homem já tiver chegado, mas não verão. Claro que ninguém ia ver. Porque a vinda dele, a segunda vinda de Jesus Cristo, é simplesmente trazer juízo e justiça sobre Israel. Pô. É por isso que vocês não vão ver, por exemplo, no livro de Flávio Josefo, ele narrando lá que Jesus Cristo veio num cavalo voando, que estrelas caíram do afirmamento, vieram e abalaram a terra, caindo um monte de estrela na terra. Isso não existe. Isso é tudo figura de linguagem. Até porque existem estrelas que são maiores do que o planeta Terra. Certamente acabaria com o planeta Terra se isso fosse literal. Né? Aí da lua que fica em cor de sangue, fica vermelho, né? Vai falar do raio de uma extremidade do sul até o norte, e várias outras coisas que ele vai relatar aqui que não passam de figuras de linguagem. E todas essas figuras de linguagem, certamente, é fazendo a representação de quê? De uma grande tribulação que estava para cair sobre os discípulos. Né? Tanto que o Flávio Josefo vai relatar o seguinte: ele vai relatar que muitos foram mortos a fio de espadas, foram crucificados na cruz, queimados vivos na cruz. Flávio Josefo vai falar sobre isso. Vai falar que muitos foram mortos, comidos por leões nas arenas, degolados nas guilhotinas, presos nas masmorras, né? Pessoas que foram extremamente aniquiladas. Um grande banho, um mar de sangue sobre ali Jerusalém. Né? O próprio Jesus Cristo ele vai relatar também de urubus que estariam ali para poder comer aqueles cadáveres, que estariam certamente lá. Né? E muitas coisas ruins que aconteceram. Por isso ele vai falar isso. Né? Mas vamos voltar lá. Aí depois ele vai continuar. Então o perverso aparecerá com o poder. O perverso aparecerá e o Senhor Jesus... Cadê? Então o perverso aparecerá e o Senhor Jesus, quando vier, o matará com um sopro e destruirá com uma sua gloriosa presença. E o perverso chegará com o poder de Satanás. E fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas. Foi o que Israel fez.
né? A todo tempo, a todo momento enganando o povo. E enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos. Eles vão ser destruídos por quê? Porque não aceitarem nem amar a verdade que os poderia salvar, né? Jesus Cristo vai falar diversas vezes isso para os líderes religiosos. Aí tem uma parte que Jesus Cristo ele fala o seguinte, né? Cadê? Olha aqui, ó, Mateus 23:13. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês fecham a porta do reino do céu para os outros, mas vocês mesmos não entram e nem deixam que entre os que estão querendo entrar. Olha aí, ó. Aí depois em João capítulo 10, ele vai falar, versículo 7, então Jesus continuou, eu afirmo a vocês que isto é verdade, eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Agora preste atenção no versículo 8. Todos os que vieram antes de mim. Quem são os que vieram antes de Jesus Cristo? Os líderes religiosos, os sacerdotes, né? São ladrões, bandidos. Em outra linguagem está lá, salteadores. Mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. Né? Por quê? Porque aquelas que foram predestinadas seriam as ovelhas, de fato. E os que iriam dar atenção à voz dele, já não seria a voz dos sacerdotes, dos bandidos. Não seria, de fato, as ovelhas, e sim os bodes. Aqueles que foram predestinados à perdição, né? A gente vai ver falando sobre isso lá em Ezequiel capítulo 34, né? Ezequiel capítulo 34 é uma profecia que faz um pareamento perfeito sobre João capítulo 10, né? Lobo, fazendo a representação das 6 bestas, das 7 bestas, né? Porque a própria Israel se tornou lobo também. Das 7 bestas, das 7 cabeças que emergiram do mar, né? Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Império Romano e a própria Israel, que se torna pagã e vira prostituta, bebendo o sangue dos profetas e dos discípulos. Correto? Aí depois a gente vai ver mais alguns exemplos aqui a respeito da prostituição de Israel, né? Cadê? Vamos lá. Ó, Apocalipse capítulo 19:2. Os seus julgamentos são verdadeiros e justos. Ele condenou a famosa prostituta que corrompia a terra com a sua imoralidade. Terra aqui é uma representação ao mundo ocomeno, aliás, né? Fazendo a representação de Israel. Deus a castigou porque ela havia matado os servos dele. E na verdade quem é que mata? Quem mata é a própria Israel, né? Olha aí, ó. Apocalipse capítulo 18, versículo 2. Caiu a grande Babilônia. Agora quem vive ali são os demônios e todos os espíritos imundos. Todos os tipos de aves e feras imundas e nojentas vivem nela. Figuras de linguagem fazendo a representação da nojeira deles. Olha aí, ó, versículo 9. Os reis do mundo inteiro que tomaram parte na imoralidade, na corrupção dela, ou seja, de Jerusalém e Israel, né, vão gritar e chorar quando vierem a fumaça do seu incêndio. Olha aí, o versículo 10. Eles ficam de longe, porque têm medo de tomar parte no castigo que ela vai sofrer e dizem. Quem é que vai sofrer o castigo? É a própria Israel, pô. Como eu mostrei mais lá em cima. Olha, ai de vocês, ai de você, Babilônia, grande e poderosa cidade. Em apenas 1 hora você já foi castigada. Olha aí, ó, versículo 16. Ai da grande cidade, ai da cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de lã vermelha, e que se enfeitava com joias de ouro, com pedras preciosas e com pérolas. A grande Babilônia foi castigada porque nela foi encontrado o sangue dos profetas, né? E não foi isso que a gente leu mais lá embaixo? Não foi isso? Em Mateus capítulo... Cadê? Olha aqui, ó, em Lucas, aliás. Lucas capítulo 13, versículo 34. Ó, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedreja os mensageiros que Deus lhe manda. Olha aí, ó. Aí depois Jesus Cristo ainda vai falar mais, ó. Lucas capítulo 19, versículo 41. Quando Jesus chegou perto de Jerusalém e viu a cidade, chorou com pena dela. Olha aí, ó. Por que Jesus Cristo chora? Preste atenção, ó.
42. E disse: Ah, Jerusalém, se hoje mesmo você soubesse o que é preciso para conseguir a paz, mas agora você não pode ver isso, pois chegarão os dias em que os inimigos vão cercá-la com rampas de ataque e vão rodeá-la e apertá-la de todos os lados. Não foi o que aconteceu lá em Lucas capítulo 21? Olha aí, ó. Não foi isso que aconteceu? Se cumprindo aí a revelação que foi dada a Daniel no capítulo 9 de Daniel? Olha aqui, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Quando vocês virem a cidade de Jerusalém cercadas por exércitos, fiquem sabendo que logo ela será destruída. 22. Porque aqueles dias serão de dias de castigo, ou seja, o grande julgamento. E depois que acontecesse isso, ele vai falar o seguinte: neles acontecerá tudo o que as Escrituras Sagradas dizem. Ou seja, seria aí o cumprimento de todas as profecias. Tudo que foi falado sobre ele, né? Seria aí o cumprimento de tudo. A grande consumação do século, o fim dos dias, o fim de todas as coisas, o fim dos tempos. Correto? Aí depois ele vai falar no versículo 43 de Lucas 19: pois chegarão os dias em que os inimigos vão cercá-la. 44, olha, eles destruirão completamente você e todos os seus moradores. Não ficará uma pedra em cima da outra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio para salvá-la. Olha aí, ó. E eles não reconheceram, na verdade eles não aceitaram. Eles recusaram, eles negaram Jesus Cristo. E uma vez que Israel nega Jesus Cristo, nega o Filho, né? Agindo de prostituição, Deus ele tira as suas mãos, numa figura de linguagem, tira a sua proteção sobre Israel e destrói Jerusalém, Israel, fazendo imperar quem? A Nova Jerusalém, né? A Nova Jerusalém, que é uma Jerusalém espiritual, fazendo o arrebatamento das 7 igrejas da Ásia, daqueles eleitos. Não um arrebatamento de Margaret MacDonald, um arrebatamento em filmes de Hollywood, né? Onde vai ser um arrebatamento coletivo. As pessoas vão ali, vai ter um arrebatamento coletivo, nada disso, não, arrebatamento espiritual. Primeiro ressuscitando aqueles que morreram, né? Jesus Cristo levando aqueles que morreram, porque já eram salvos, eles já estavam salvos, já predestinados à salvação, entrando aí a teoria de Calvino, uma vez salvo, salvo para sempre. Correto? E depois levando aqueles que iriam morrer gradativamente de forma física, porque todos eles morreram de forma física, de forma literal, né? João morreu 25 anos depois aproximadamente, o apóstolo João. Então Jesus Cristo não iria jamais esquecer do apóstolo João. Então, para a gente entender, a segunda vinda de Jesus não foi literal, o arrebatamento também não foi literal, ninguém ficou flutuando ali igual o Red Bull dá asas e todo mundo subindo, voando com Jesus Cristo. Isso não existe. Isso é uma criação de Margaret MacDonald, né? Filmes de Hollywood, Fantástico Mundo de Bob. Então, na verdade, a ressurreição ela foi de forma espiritual. E por que o apóstolo Paulo fala que leva aqueles que morreram primeiro? Por que isso? Porque eles já eram salvos, então ninguém iria ressuscitar de forma espiritual ali para poder receber um julgamento. Isso não existe. Até porque quando Jesus Cristo fala de juízo, de grande justiça, que estava para cair sobre Jerusalém, era um julgamento, né, físico. Ou seja, era um julgamento que estava para ser destruída a cidade física de Jerusalém, Israel. Então não tem nada a ver com salvação, até porque salvação ela foi certa. A salvação ela já foi ali, certa depois da morte de Jesus Cristo na cruz. Jesus Cristo morreu na cruz, já garantiu a salvação de todos os eleitos. Então não tem esse negócio de que eles tinham que ressuscitar para depois serem julgados. Não, isso não existe. Não faz sentido nenhum isso.
Mas isso, né, eles tentam, muitos dentro da escatologia futurista tentam explicar isso, mas não tem lógica. Não tem lógica. Se Jesus Cristo morre na cruz e dá a salvação para todos eles que foram eleitos, ou seja, os que foram predestinados a serem salvos, por que depois eles iriam ressuscitar para poder entrar em um suposto tribunal de Cristo? Não tem lógica, pô. Não faz sentido nenhum. Né? Dentro aí das 70 semanas de Daniel, durante a metade de uma semana, que foram 3 anos e meio, Jesus Cristo, ele vai falar lá em João que não seria ele que iria julgar por si só Israel, mas as palavras que ele tem dito. Então teve um período para isso. Foi exatamente o período de 3 anos e meio que a palavra de Jesus Cristo estava julgando Israel. E essa sentença ela foi dada definitivamente sobre Israel na morte de Estevão, ali aproximadamente no ano 34 depois de Cristo, onde, né, dá o checkmate, faltando aí completar os 3 anos e meio por parte para a invasão aí do grande Nico, para poder fazer a destruição e se cumprir aí Daniel capítulo 9 com a queda de Jerusalém. Beleza? Vamos continuar. Vamos lá. Olha aí, ó. Cadê? Já lemos aqui, né? Apocalipse capítulo 11, versículo 8. Olha aí, ó. E os seus corpos ficarão na rua principal da grande cidade, onde o Senhor delas foi crucificado. Onde que Jesus Cristo foi crucificado? Não foi Israel? Jerusalém? Olha aí, ó. O nome simbólico daquela cidade é Sodoma e Egito. Por que ele faz essa simbologia? Porque Jerusalém ela se tornou imunda, da mesma forma como foi Sodoma e o próprio Egito. Se tornou uma nação pagã, qualquer como outra, né? Negando Jesus Cristo e se prostituindo. Olha aí, ó. Apocalipse capítulo 14, versículo 8. Um segundo anjo seguiu o primeiro dizendo, caiu a grande Babilônia. Ela embriagou todos os povos, dando-lhes o seu vinho, e o vinho forte da sua terrível imoralidade. E não foi exatamente o que os líderes religiosos fizeram? Né? Quem lê aí, por exemplo, o livro de Jeremias já vê isso. Lá na época, né, no período lá da Babilônia, a primeira Jerusalém, o primeiro templo, né, e Deus destrói o primeiro templo por quê? Por causa da prostituição por parte dos líderes religiosos, daqueles que deveriam cuidar das ovelhas, daqueles que deveriam dar a vida pelas ovelhas. E eles não faziam isso e se prostituíram com os reis da terra. Olha aí, ó. E entregaram, né, como Jesus Cristo vai falar em João capítulo 10, aos lobos, as ovelhas. Os lobos que foram, né, outras nações, reis de outras nações. Apocalipse 17, versículo 6. Então vi que a mulher estava embriagada com o sangue do povo de Deus e das pessoas que haviam sido mortas, porque tinham sido fiéis a Jesus Cristo. Quando a vi, fiquei muito espantado. Por que João fica espantado? Porque João ali ele percebe nitidamente que a grande sentença, o grande julgamento estava para cair sobre Jerusalém e Israel. E era ela que seria aniquilada da face da terra. Então João ele ficou admirado. Ele ficou admirado porque, na verdade, João, ele não esperava. A grande realidade é essa. Que Jerusalém chegaria, a Jerusalém física, a primeira Jerusalém, chegaria a esse ponto, né? Daniel não pôde prever a prostituição de Israel. Ele não pôde prever isso. Mas João previu. Olha aí, ó. Apocalipse capítulo 16, 19. A grande cidade se quebrou em 3 partes, e as cidades de todos os países foram destruídas. Deus lembrou da grande Babilônia e lhe deu o vinho da sua taça, o vinho do furor da sua ira. Olha aí. Aí a gente pega aqui a palavra de Jesus Cristo, que faz aí, né, que mostra um motivo, um dos maiores motivos por que ela se tornou prostituta. Olha aí, ó.
Lucas, a partir do versículo 13. Naquele momento, alguns fariseus chegaram perto de Jesus e disseram: vá embora daqui, porque Herodes quer matá-lo. Essa parte aqui eu já li, né? Cadê? Já li também. Aqui é Lucas 11. Foi mal, gente. É Lucas 11. Lucas 11, 46. Ó. Jesus respondeu: ai de vocês também, mestres da lei, porque põem fardos tão pesados nas costas dos outros que eles quase não podem aguentar. Mas vocês mesmos não ajudam nem ao menos com um dedo essas pessoas a carregar esses fardos. Olha, 47. Ai de vocês, pois fazem túmulos bonitos para os profetas e os mesmos profetas que os antepassados de vocês mataram. Olha aí, ó. Quem foram esses antepassados desses líderes religiosos? Foram os outros líderes religiosos, os outros fariseus, né? Os professores da lei, os sacerdotes que vieram antes deles, lá na geração de Jesus Cristo. Versículo 48. Com isso vocês mostram que concordam com o que os seus antepassados fizeram, pois eles mataram os profetas e vocês fazem túmulos para eles. Olha aí, ó. 49. Por isso, a sabedoria de Deus disse: mandarei para eles profetas e mensageiros, e eles matarão alguns e perseguirão outros. Olha aí, ó, por que Jerusalém, Israel, foi julgada e foi destruída? E cumprido aí a profecia, a revelação que foi dada a Daniel, né? Pelo intermédio do Império Romano, que foi usado por Deus para poder destruir Jerusalém. Versículo 50, olha aí, ó, checkmate. Olha o motivo. Por causa disso, pronome demonstrativo, está no singular. Esta gente, que gente? Aquela gente lá da geração de Jesus. De todos os profetas assassinados, desde a criação do mundo, versículo 51, começando pela morte de Abel até a morte de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o lugar santo. Sim, eu afirmo a vocês que o povo de hoje será castigado por todos esses crimes. Que povo de hoje? É hoje? Presentemente aqui? Agora? Na minha geração? Não, não é. O povo de hoje era a geração de Jesus Cristo. Na época que ele estava falando isso lá, naquela época. Hoje era para aquela época. 52. Ai de vocês, mestres da lei, pois guardam a chave que abre a porta da casa da sabedoria. Assim nem vocês mesmos entram e nem deixam os outros entrarem. Por quê? Porque eles levavam o povo simplesmente a irem contra Jesus Cristo e os seus eleitos. Eles faziam isso e citavam o povo, né? Por isso que o povo preferiu escolher Barrabás ao invés de Jesus Cristo. Correto? Lucas 21, Jesus disse ainda: quando vocês virem a cidade de Jerusalém cercadas por exército, fiquem sabendo que logo ela será destruída, né? Em Mateus capítulo 24, o próprio Jesus Cristo vai falar. Mateus 24, Jesus Cristo vai falar, cadê? Olha aqui, ó. Olha aí, ó. E Jesus continuou: vocês verão no lugar santo o grande terror. Que terror é esse? A grande tribulação. O grande Armagedão que estava para cair sobre Jerusalém e Israel. Né? Batalha de Gog e Magog, que é uma referência feita a Ezequiel capítulo 38. Trazendo para... dentro de uma analogia, uma grande guerra, né? Uma grande batalha que aconteceu entre os judeus e o Império Romano, né? Conforme vai relatar aí no livro do Flávio Joséfo. Que o leitor entenda o que isso quer dizer. Então ele vai falar aqui, ó: vocês verão no lugar santo o grande terror de quem falou o profeta Daniel. Olha aí, ó. Aí ele vai continuar: então os que estiverem na região da Judéia, que fujam para os montes. Olha aí, ó. Ai das mulheres grávidas. Orem a Deus para que vocês não tenham de fugir no inverno, no sábado. Tudo isso para aquela geração ainda, naquela época dele. Porque naqueles dias haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde que Deus criou o mundo. E por que ele vai falar aqui que nunca mais acontecerá uma coisa igual? Porque não haverá mais 7 igrejas da Ásia, não haverá mais o povo judeu. Jerusalém já não estará mais aí para poder ser destruída. Da forma como ela foi destruída dentro
dentro para se cumprir as profecias que foram ditas, né, por parte dos profetas. Então, por isso que Jesus Cristo ele vai falar aqui que isso jamais iria acontecer novamente, correto? Porque tudo já seria cumprido. Então já não teria mais nada para se cumprir depois do ano 70, correto? Aí depois ele vai falar até o final, não preciso ficar lendo muito aqui, todo mundo já conhece a Bíblia, né? Sabe muito bem do que está falando. Beleza? Aí depois ele vai falar aqui, já li essa parte, já li. Olha aí, ó. Apocalipse 17:5. Na sua testa estava escrito um nome que tem um significado secreto, a Grande Babilônia, mãe de todas as prostitutas e de todas as pessoas imorais do mundo. Né? Por que ele vai falar isso? Porque Israel seguiu o exemplo de todos eles, todos os reis da terra. Seguiu o mesmo exemplo. 6. Então vi que a mulher estava embriagada com o sangue do povo de Deus e das pessoas que haviam sido mortas, porque tinham sido fiéis a Jesus. Quando a vi, fiquei muito espantado. Olha aí, ó. Apocalipse 17, para a gente fechar aqui. Versículo 18. A mulher que você viu é a grande cidade que domina os reis do mundo inteiro. Né? Em outra linguagem está lá, os reis da terra. Né? Esse mundo é um mundo ocomene, um mundo habitado, não é um mundo cosmos. Tá? E quem são esses reis? Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Império Romano. Correto? E por que isso? Por que ela é que dominava? Porque todos esses reis só existiram por causa dela. Desde a época do Egito, desde o primeiro rei, da primeira cabeça que emergiu do mar. Então Israel ela sempre existiu. Na verdade, a Israel ela foi a grande pivô de todas essas cabeças que emergiram do mar, e ela se tornando a 7ª cabeça e a 8ª junto com o Império Romano, para poder destruir aqueles eleitos, né? Aqueles que viriam, que seriam os anjos do grande Gabriel, não, Miguel, aliás, né? Que é uma analogia feita a Jesus, em Apocalipse capítulo 12. Correto? É isso aí. Valeu, rapaziada. Um grande abraço a todos. Esse aqui foi mais um vídeo aí da escatologia preterista completa. Tá? Deixa aí os seus comentários, tá? Sintam-se à vontade, tá bom? E aquele que quiser refutar aí o que eu falei aqui, que venha colocar aí, por gentileza, argumentos, tá? Fundamentados aí dentro das escrituras, num contexto geral, sem isolar as escrituras. Um grande abraço a todos, uma ótima noite a todos vocês aí.